Olá, pessoal. Então vamos para a nossa aulinha de hoje. Então, o que vocês têm que fazer para a aula de hoje, dia 25/2? Vocês vão ter que copiar todo esse conteúdo que está aqui nesse material e fazer os exercícios que são pedidos. Bom, alguns já podem ter visto o que é um número primo. Tá? Então a gente pode dar para os números várias características. A gente pode dizer que um número ele é par, ele é ímpar, que ele é primo, que ele é composto. Então, dependendo do que a gente está olhando, a gente pode dar uma característica para esse número, tá? Hoje, então, a gente vai ver a definição do que é um número primo. Vocês já viram bem anterior qual é a relação de um número divisível, né? Um número, a gente pode olhar e ver quais são os números que são divisíveis por ele. Como é que a gente faz essa relação de números divisíveis? A gente pega, vamos supor, o 5. Aí divide 5 por 1, por 2, por 3, por 4 e pelo próprio número, o 5. Número 12, a gente vai fazer a mesma coisa. Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11 e por 12. A gente vai ver quais números que são divisíveis, tá? Mas tem números que têm alguma característica especial. Eles só conseguem ser divisíveis por 1 e pelo próprio número. Então, aí eles recebem um nome. E esse nome a gente chama ele de primos, números primos. Então, qual é a característica? Eles são divisíveis somente por 1 e por ele mesmo. Aqui em cima, a gente já tem a relação de alguns números primos e seus divisores. O 2 é divisível por 1 e pelo próprio número, que é o 2. O 3, pelo número 1 e pelo próprio número, que é o 3. O 5, o 7, o 11, o 13 e assim sucessivamente. Por quê? Aqui em cima, a gente colocou alguns exemplos de números primos, tá? Quando os números eles são divisíveis por mais de um número, vamos supor o 4. Eu consigo dividir e dar exato por 1, por 2 e por 4. Então, ele já não é primo, porque ele tem mais do que dois divisores, que 1 e ele mesmo, tá? Então, ele já não é primo. Mesma coisa o 18. Aqui embaixo, eu coloquei para vocês algumas relações de números primos até o número 97, né? Então, vocês veem ali, todos os numerozinhos que estão em vermelho, eles são divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá? Então, esses números aqui, eles são primos. Duas ressalvas. O número 1, ele não é primo nem composto, porque ele só tem um divisor e o divisor é o próprio número. Então, ele não se encaixa na definição de número primo. E o número 2 é o único número primo que é par. Depois, todos os outros primos, eles vão ser ímpares, tá? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Vocês têm que copiar. Tem que copiar esse quadro? Tem, tá? Para vocês terem uma noção de quem são esses números primos até o número 100, tá? Quem que quiser imprimir, pode imprimir, tá bem, pessoal? Depois vocês vão ter uma listinha de exercícios. Nessa listinha de exercícios, número 1, colocar aqui embaixo quais são os primos menores que 30, tá? O número 2, vamos fazer uma relação. Cássia lembra da senha de seu cartão de crédito como produto do maior número primo de 2 algarismos. Então, quem é o maior número primo de 2 algarismos? A gente vai lá olhar, 97. Pelo menor número primo de 2 algarismos. Qual é o menor número primo de 2 algarismos? 11. Porque aqui, ó, um algarismo, aqui 2. Então, 11. Então, a senha do cartão de crédito dela vai ser o maior vezes o menor. Analise os números abaixo e pinte aqueles que são primos, tá? Vocês têm a relação lá em cima, então é muito fácil. Escreva os números abaixo como produtos de números primos. Então,
o que a gente vai fazer? Como é que vocês vão fazer? 100. Eu só posso usar número primo. Então, 100 a gente vai colocar 2 vezes 2 vezes 5, não é isso? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, aqui agora a gente tem que achar mais um número para fechar o 100, tá? Que vai dar 5, né? Então, assim vocês vão fazendo. Vocês vão fazendo esses números que vocês só podem fazer, montar ele multiplicando números primos, tá bem? Então, essa é a atividade de hoje. Espero que todos possam fazer. Qualquer dúvida, daí é só me procurar, tá bom? Opa!